Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Vai deixando seu like aí, já se inscrevendo e também preparando seu comentário, porque PC Vasconcelos vai soltar o verbo e defender o Palmeiras. Vai rasgar elogios a Leila Pereira, meus amigos. É isso mesmo, a treta lá com o Belmonte continua. Ele soltou o verbo e o Vasconcelos vai soltar os cachorros também. Vamos ver aí o que ele falou. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, deu uma entrevista exclusiva ao GE, você pode acompanhá-la na íntegra no nosso portal, na qual ela fala de alguns assuntos, entre eles o ocorrido domingo no Morumbis. Dá uma olhada. Liguei para o meu pessoal e para o meu diretor de futebol, para o meu vice-presidente, aí me informaram daquela confusão toda, né, envolvendo o presidente do clube, o Júlio Casares, o diretor de futebol, o senhor Carlos Belmonte, agredindo de uma forma criminosa, o nosso treinador, de atitudes xenófobas, e o que eu não posso admitir uma coisa dessa. Eu espero, que as autoridades tenham uma atitude exemplar, punindo esse diretor de futebol, esse Carlos Belmonte, tá? Para que isso não aconteça novamente. E digo mais, eu vou conversar com os meus advogados, que eu gostaria até que ele não fosse mais no Allianz Parque, sabe? Essa pessoa é uma pessoa não grata nos nossos ambientes, porque não pode, é uma pessoa desse tipo, ela fomenta a violência. O que nós mais temos hoje que coibir, é essa violência insana, no futebol. E nós, como dirigentes, nós temos que ser os primeiros, a levantar essa bandeira. Não daquela forma que eu vi no Morumbi. Gente, aquilo é inadmissível. E eu só acredito que a gente consiga coibir esse tipo de violência com punição. E tem que começar a punição pelos dirigentes. Você sabe que no fundo, eu acho que isso tudo é despeito, é inveja do trabalho ímpar do Abel aqui no Brasil, um técnico extremamente vencedor. Acho que não existe isso no futebol brasileiro, sabe? Um treinador com um trabalho tão permanente, tão longínquo como o Abel, sabe? Então eu acho que isso é um pouco de inveja, um pouco não, é inveja, sabe? Do trabalho dele, é uma pessoa que está totalmente adaptada ao Brasil, sabe? Tem uma ligação muito forte conosco, só pode ser porque não é possível, sabe? Você atacar gratuitamente um treinador. Se eles acham que o Abel está procedendo de uma forma que eles achem que não seja correta com relação à arbitragem, quem tem que dizer isso é a arbitragem, não é um diretor de futebol. A minha experiência como jornalista atuando no esporte mostra que as tréguas entre Palmeiras e São Paulo costumam durar muito pouco. A média da relação dos dois clubes é de muita hostilidade, tanto que o Oberdan Catani, uma bandeira do Palmeiras, cunhou a frase, ou pelo menos é atribuída a ele, de que rival é o Corinthians, São Paulo é inimigo. E a minha impressão é que os clubes se tratam assim, salvo exceções de alguns períodos de trégua, como que havia até esse domingo entre Palmeiras e São Paulo. Inclusive, agora temos uma batalha de notas, São muitas notas desde domingo emitidas pelos dois clubes, e a do São Paulo, necessária, porque ele foi citado nessa entrevista, é assinada pelo presidente Júlio Casares, enviada ao GE, na qual ele rebate a acusação de que o Carlos Belmonte é xenófobo. Ele diz, abre aspas, Carlos Belmonte não é xenófobo. Conversei com ele sobre o assunto, ele me explicou que, de cabeça quente, após os erros de arbitragem na partida, usou a nacionalidade do treinador como forma de identificação e não de qualificação. Dirigentes, técnicos, jogadores e demais pessoas envolvidas no futebol não devem agir com violência. Ele reitera na nota as condições ruins que o próprio Palmeiras admite que tinha na entrevista que o São Paulo deu depois do 5-0 do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Já contei essa história aqui na segunda-feira. O Allianz Parque não é exatamente o melhor estádio do mundo para o trabalho da imprensa, tem uma sala boa de entrevista, ela é utilizada pelo Palmeiras. O São Paulo não queria esperar, era direito do clube inclusive, não queria esperar
o Abel falar, perdeu de 5, queria ir embora logo. E aí foi improvisada uma salinha, um local em que jornalistas ficaram sentados no chão. E o Dorival, à época, falou realmente em condições bem ruins. E o São Paulo, alegando reciprocidade, a 3 minutos de começar a entrevista do Abel no Morumbi, porque tinha uma sala só para o Abel no Morumbi, o São Paulo comunicou que o Abel não daria entrevista em nome da reciprocidade, o que achei uma atitude deselegante do São Paulo, como achei péssima a fala do Belmonte quando falou ao Abel, português de merda. Segundo o presidente de São Paulo, isso não era uma qualificação, era uma identificação. Ele fala aquele português de... Não, e outra, identificação é você falar o treinador do Palmeiras. Aí você está identificando o Abel. Quando você usa mas doa a versão de São Paulo, que é importante, né? Sim. É importante dizer a versão de São Paulo. E a Leila falou também sobre a participação do mandatário são paulino no ocorrido domingo no Estádio Tricolor. Eu não conversei com o Júlio depois do que aconteceu, não é? Eu conheço o Júlio Casares há bastante tempo, antes dele ser presidente do São Paulo. Sempre tive realmente uma relação muito boa com ele. Me causou muita estranheza a atitude do Júlio, muita estranheza, sabe? O que ocorreu nesse último domingo. Eu não sei o porquê, que ele estava tão revoltado. Não é? Aquilo lá foi um ataque à minha pessoa como presidente do Palmeiras e à instituição, a Sociedade Esportiva Palmeiras, sabe? Porque quando ele age daquela forma, não é? Impedindo o meu treinador, não é? De conceder entrevista coletiva para vocês. Meu treinador não falou porque proibiram. Eu nunca vi um negócio desse. E essa história de que é uma retaliação porque... pelo tratamento que é dado ao São Paulo no Allianz Parque, isso não é verdade. Quando o Júlio fala isso, ele mente. Nós nunca deixamos de oferecer sala de imprensa para o São Paulo. Ele só incita mais violência. E nós estamos aqui para trabalhar pelo contrário, pela paz, pelo respeito, pelo entretenimento que é o futebol. Eu sempre tive uma ótima relação com ele, sim. Mas agora eu não sei, entendeu? Ele me desrespeitou e desrespeitou também a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu estou aqui para proteger o meu clube. Não é feita, né? Olha, vou te dizer, se a maioria dos dirigentes, especialmente nesse meio do futebol, 99,9% é formado por homens, tivesse essa serenidade, tivesse essa compreensão do que é o futebol, dos significados que determinadas ações provocam, talvez as relações fossem bem melhores. Talvez até a possibilidade de se ter uma liga no futebol brasileiro se tornasse cada dia mais palpável, mais concreta. Porque o que se viu no domingo, e agora vem a nota educada, mas aquilo é inadmissível. Eu fico sempre pensando o seguinte: essas pessoas, quando chegam em casa e elas reveem o que elas fizeram, será que elas ficam felizes com aquilo? Ou será que hoje em dia chegamos a um ponto em que, para criar uma conexão com o torcedor, eu escolho a pior forma possível? Qual é a pior forma possível de criar uma conexão com o torcedor? É mostrar um inconformismo radical, é retaliar. Retaliação nunca foi o melhor caminho para se conseguir solução para nada. Se por acaso o São Paulo, quando jogou no estádio do Palmeiras, entendeu que as condições oferecidas... O Palmeiras admite que as condições não eram as ideais. Assim, a comunicação do Palmeiras admite que não eram as... porque o estádio não tem as melhores condições. O Palmeiras entendeu isso, ok. Quando o Palmeiras vai jogar no São Paulo, você tem que dar uma aula para o Palmeiras de como se concede o Palmeiras apenas nega que tenha rejeitado a sala. Havia uma sala, que era a sala de entrevistas, teria que esperar o Abel falar, ou o São Paulo usaria aquele outro local que não é uma sala. Mas diante do episódio que tinha acontecido no jogo anterior, aí é que você dá uma aula. Havia uma... E você não pode avisar 3 minutos antes da entrevista começar. Para que essa retaliação? Assim, claramente o São Paulo se enervou pelo que foi o jogo, se enervou pelo que considera o comportamento do Abel inadequado no Morumbi, e aí perdeu a linha. E isso é uma coisa clara, perdeu a linha ali. Agiu como torcedor, aquele pior tipo de torcedor, aquele torcedor que você não quer no estádio,
porque esse é o torcedor violento, esse é o torcedor que ofende. Se você quer agredir verbalmente o Abel, usa o nome dele, não usa a nacionalidade dele. Para mim a questão Porque é a mesma coisa que chegarem para mim, para o Pedro, pra esses dois pretos que comentam aí de M. Não, eu posso dizer assim, olha, eu não gosto dos comentários do Pedro Moreno, não gosto dos comentários do Paulo César Vasconcelos. Perfeito. Você tem todo o direito. Agora, se chegar para o Pedro e para mim e dizer assim, aqueles dois jornalistas pretos que tem lá, que são duas... Nós temos nome. Que isso? Aí depois você desdizer... eu estava de cabeça quente. Eles são referências. O São Paulo está preocupado com eventuais punições. O Júlio Casares é um dos dirigentes mais ponderados, preocupados com o futebol brasileiro. Preocupados, e ele olha para a floresta, ele não olha só para a árvore do São Paulo. Eu duvido, espero certamente, que ao rever tudo que ele disse, que ele fez, que o seu subordinado, porque o diretor é um subordinado dele, que o seu subordinado fez, que eles fiquem, no mínimo, envergonhados. Porque isso é um desserviço ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro não precisa disso. O futebol brasileiro aumentou de 7 para 9 o número de jogadores estrangeiros. Futebol brasileiro, economicamente, tem clubes hoje que reinam na América do Sul. São Paulo tem 9 estrangeiros no seu elenco. Isso. Clubes que estão mais bem estruturados. Esse tipo de comportamento é absolutamente inadequado. Não é nem uma questão sobre o conteúdo, sobre o que eles disseram apenas. Ela pode chegar até aí. Mas é principalmente sobre comportamento, sobre como você deve se comportar num ambiente esportivo, como um dirigente precisa se posicionar diante do outro. E aí, sabe o que eu sugiro, Lino? Revejam várias vezes a entrevista concedida pela presidente Leila Pereira. Ela própria tenta reconstruir pontes, né? Quando ela fala da relação que ela já teve. Eu queria falar uma coisa da Leila. Não por acaso veio de uma mulher uma lição para um bando de marmanjos, mais uma vez. Vamos concordar, estamos aqui em 4 homens. É genial que uma mulher, a única mulher que comande um clube da Série A no futebol brasileiro, que ela com toda a calma do mundo, observando comportamentos alterados de homens ou da macharada que comanda o futebol brasileiro, que ela se refira com toda a calma e tranquilidade do mundo aos homens do futebol brasileiro como histéricos. Porque quando o homem quer desacreditar uma mulher... A primeira palavra que ele usa é... você é uma histérica. Agora a gente tem uma mulher com toda a calma, tranquilidade, serenidade do mundo. E com ironia na dose certa. Chamando os homens... Voz pausada depois de verdadeiros ataques histéricos cometidos pelos mesmos. Reverte completamente pela palavra que tanto ofende as mulheres. Ela já usou isso, desse mesmo expediente, com o John Textor, o dono do Botafogo. Vamos lembrar. Me causa estranheza, sabe? Porque eu acho que o proprietário, né, do Botafogo, ele deve estar meio desequilibrado. Por quê? Porque realmente foi difícil. O Botafogo liderando por tanto tempo, não é? O campeonato, e dar todo esse problema, essa turbulência e perder esse campeonato, eu acho que o Textor ficou meio desequilibrado, porque chega até a ser ridículo que essa atitude dele, ele colocando em dúvida o campeonato, ele desprestigia, ele desvaloriza esse produto tão importante que é o futebol, que são os clubes também, ele desvaloriza todos os clubes. O futebol acontece, sabe? Você tem que estar preparado para ganhar e para perder, entende? Então eu acho que isso é mais uma parte de desequilíbrio do senhor John Textor. Eu recomendo um texto muito legal do companheiro Emanuel Castro no ge.com, né, no ge.globo, falando sobre chauvinismo, sobre masculinidade tóxica, sobre testosterona, sobre tudo isso que significa esse universo do futebol. Vale a pena a leitura. É um textaço, cara. Vale a pena a leitura. Ainda nos bastidores do futebol, tem uma reportagem no GE, assinada pelo Martim Fernandes e o Rafael Zarco, que está dando o que falar, especialmente no lado palmeirense, que são os clubes elevando o tom contra o gramado sintético. Hoje utilizado na Série A pelo Palmeiras, o Atlético Paranaense e o Botafogo. Nós temos 3 clubes da Série A que jogam em gramado sintético. O Palmeiras está muito preocupado. Eu já venho informando aqui
que o Palmeiras olha a visão do clube, o movimento no futebol brasileiro crescendo dos outros clubes para um dia impedir o gramado sintético. Hoje ele é autorizado pela FIFA, desde que com uma inspeção da entidade. Ela faz anualmente uma inspeção e aí a FIFA libera. Mas as ligas, como acontece, por exemplo, na Europa, a Holanda decidiu banir o gramado sintético. Os campeonatos, a CBF, os clubes podem decidir, né? Podem decidir assim um dia, banir o gramado sintético no Brasil. E aí, o Palmeiras está preocupado com os argumentos que foram debatidos ontem. Ontem foi anunciada a criação de uma comissão de clubes que tem o São Paulo, que tem o Fluminense, que já se opôs publicamente a isso, o Fortaleza, o Atlético Goianiense e o Internacional. Então São Paulo e Fluminense já são votos certos que o Palmeiras considera contra a utilização do gramado sintético. São Paulo pelos recentes acontecimentos de estar hoje em lado muito oposto ao Palmeiras. E isso causa uma grande preocupação no clube, porque todo o modelo de negócio da utilização do Allianz Parque envolve a grama sintética. O Allianz Parque tem a quantidade de shows que tem, porque lá tem grama sintética, então você consegue muito rapidamente desmontar um palco e ter jogo lá no dia seguinte. O Palmeiras está de olho nisso. Então, uma resolução anunciada ontem é que os clubes serão obrigados a ceder o seu estádio para um reconhecimento na véspera de jogos do Brasileiro. O Palmeiras gostaria de colocar como opção treinarem no CT, que tem a mesma grama. Duvido que os clubes aceitem. Também duvido que os clubes façam muita questão desse reconhecimento, porque geralmente eles chegam à noite, na véspera do jogo, nem daria tempo de fazer reconhecimento. Mas isso pode impactar, por exemplo, quando tiver show, o palco está sendo desmontado e você não tem condições logísticas de fazer isso. E por questões logísticas, o jogo pode ter que sair do Allianz Parque. Eu não consigo fazer reconhecimento. Há essa preocupação. E aí o Palmeiras me mandou um estudo, encomendado pelo clube, segundo o qual, tem um ponto que eu não vou me fiar nesse estudo, a gente pode só plugar assim o visual desse estudo, que é o Palmeiras aponta que quando ele e o Furacão mudam da grama natural para a grama artificial, nem o Palmeiras nem o Furacão têm ganho técnico. O desempenho deles como mandante cai. Mas eu não vou me pegar nesse número, porque eu entendo que mandante tem que ter um desempenho forte. E a grama artificial, ela deve ajudar isso para o mandante. Então, eu não vou pegar esse ponto do estudo do Palmeiras, mas é uma estatística, que ele, o Furacão, quando muda da grama natural para a sintética, tem uma queda. Eu vou chamar isso de uma coincidência, uma casualidade. Mas tem um ponto que me chama realmente a atenção. Baseado, inclusive, em dados do espião estatístico, o Palmeiras aponta que dos últimos 3 anos, na Série A do futebol brasileiro, ele, Palmeiras, é o clube com o menor número de lesões no futebol brasileiro. Então, que o argumento de que o gramado sintético pode proporcionar mais lesões, na comparação com o nível de gramado que a gente tem no Brasil, essa que deveria ser isso, na comparação com o nível de gramado que a gente tem no Brasil, não faz do sintético um foco de problema para a saúde dos atletas, segundo os dados que o próprio GE trouxe. Você citou os clubes que você citou, São Paulo, Fluminense, Inter, Fortaleza e Atlético Goianiense. Desses clubes aí, Atlético Goianiense, São Paulo e Inter, na minha opinião, têm direito de fala. Eles formaram uma comissão, todos os times votam. Não, sim, mas eles têm esses times têm direito de fala porque eles apresentam gramados excelentes para a prática do futebol aqui no Brasil. Agora, Fortaleza e Fluminense tem apresentado nos últimos anos verdadeiros pastos para se jogar futebol. O Brasil assim, não se discute. Nem são donos. Mas eles são responsáveis, se eles mandam nos estádios, tanto no Castelão quanto no Maracanã, eles têm a responsabilidade disso. Não se discute, óbvio, que o ideal, o melhor dos mundos é você ter gramado natural para se jogar futebol. Então vamos em busca disso. Essa aqui é a questão. Não no modelo de negócio do Botafogo e do Palmeiras, porque você usa o estádio para show, e aí para show realmente a grama sintética tem essa vantagem. Só que a questão é que a gente está discutindo a questão do gramado artificial, quando na verdade, e eu vejo muitos comparativos com o futebol holandês, o futebol inglês, a MLS, nenhum desses países, nas principais ligas, você vê pasto para jogar futebol. O único lugar que você vê é aqui. E aí a gente vê clube que apresenta gramado de pelada, debatendo a questão do gramado sintético. Óbvio que o gramado natural é o melhor para a prática esportiva. Mas assim, a gente está debatendo o péssimo contra o ruim. A gente tem um hábito de discutir o sintoma e não discutir a doença. Né? O gramado sintético é o sintoma. A doença é que o Brasil, país com 5 títulos mundiais, país de Pelé e Garrincha, jamais conseguiu, isso não é de agora, não.
jamais conseguiu nacionalmente ter bons gramados. É uma incapacidade de dirigentes do século XXI, assim como foi de dirigentes do século XX, ter gramados onde você possa qualificar o jogo. Pelo contrário, no Brasil, inclusive, houve muito dirigente que se vangloriava do campo dele ser ruim, do campo dele ser um pasto. Os caras agora o estadual estava aumentando o gramado só para poder deixar o jogo mais... Então assim, a gente está discutindo o sintoma. O sintoma é a grama sintética. Agora, qual é a doença? A doença que a gente se recusa a discutir é a incapacidade de, nacionalmente, os 20 clubes da Série A, os 20 clubes da Série B terem bons gramados. E ontem, para fechar esse bloco, os clubes aprovaram o aumento para 9 estrangeiros que vocês podem inscrever, eles clubes, em jogos aqui do nosso futebol. A gente fez um rápido levantamento sobre os clubes que mais estrangeiros têm no seu elenco. Furacão tem 10, pode relacionar 9 por jogo. Botafogo e Inter ficam liberados para relacionar todos os 9. Fortaleza, Grêmio e São Paulo tem 8. O Flamengo, junto com o Vasco, tem 7 estrangeiros. São os times que mais estrangeiros têm. Tá aí então o PC Vasconcelos soltando o verbo aí, né? Rasgando elogios à presidente Leila, praticamente aí a mesa toda de acordo com o Palmeiras e com as reclamações da Leila Pereira, reclamando aí do diretor de futebol de São Paulo, que ofendeu Abel Ferreira de maneira xenófoba e não pediu desculpa até agora, ou seja, ele deve concordar com aquilo que ele disse quando estava nervoso. Até agora ele não apareceu para dar uma entrevista. Era um machão lá com as câmeras quando perdeu, estava com a cabeça quente, depois ele não apareceu para falar, desculpa aí, eu cometi um equívoco aqui, não apareceu, até agora não deu uma entrevista. Devia chamar uma coletiva lá no São Paulo, né, para dar explicações, né, aproveitar e pedir desculpas para o Abel, para o Palmeiras, etc. Não aconteceu nada disso. Em vez disso, eles jogaram uma conversa fiada lá de que não teve, que era uma retaliação ao ato do Palmeiras, que a Leila desmentiu, e a imprensa já está vendo aí que a Leila tem razão, que não aconteceu nada disso de impedir que São Paulo falasse numa coletiva. Na verdade, o que aconteceu foi que eles não quiseram esperar o Abel falar para poder usar a coletiva, a sala de imprensa para fazer a sua coletiva. Tinham tomado 5 na sacola, pelo jeito, estavam putos, né? Aí quiseram ir embora mais rápido, aí usaram uma sala de menor espaço lá, tiraram uma fotinha lá ou duas, e para usar futuramente, será? Depois estavam bravos, estavam putinhos. E eles que levaram a imprensa a essa situação, porque eles podiam muito bem ter esperado. Inclusive o Abel estava dando a sua coletiva. O ideal é esperar o Abel falar, aí ele vai, fala perfeitamente, com a imprensa bem acomodada na sala de coletiva, não. Fizeram esse papelão aí. Então, é difícil, é complicado, né? É muito difícil. É bom até para a imprensa que um fala e depois o outro fala, porque você pode fazer cobertura ao vivo de ambos. Quando um quer atropelar o outro e falar no meio, fica difícil até para a imprensa, o torcedor não consegue acompanhar os dois. Então, a imbecilidade muito grande aí por parte do São Paulo naquela ocasião, tá? Então, foi o São Paulo que escolheu não usar a coletiva, a sala de imprensa. Não foi o Palmeiras que proibiu, não, viu? Seu Belmonte, seu Casares, seu quem quer que seja. Torcedor de São Paulo aí que estava aí, soltando fogos, defendendo aí o indefensável. E agora? O que vocês têm a dizer? Vão falar o que agora? Tá aí comprovado aí, ó. Explodiu a notícia e saiu. A imprensa foi buscar e saiu aí, a verdade. Era isso. E era em 2023, não 22, né? Que antes tinham falado que era em 2022 essa polêmica, essa treta aí. Não, era 2023, foi quando tomou 5 do Palmeiras. Depois vem o assunto aí da grama sintética. É uma barbaridade, né? É uma imbecilidade começar a falar de grama sintética. Isso é a inveja. Veio de acordo com a inveja, né? O pessoal dos times com inveja do Palmeiras, que tá ganhando tudo, tá? Aí começa a procurar assunto. Não, esse português aí disso, daquilo. É a grama sintética. Fica toda hora. No começo, vocês lembram o que era? Era o dinheiro da lei. É mecenas. Toda hora eles inventam alguma coisa para tentar descredibilizar o Palmeiras e tirar o mérito do Palmeiras. É a mecenas que fica botando dinheiro, por isso que tá ganhando tudo. Aí essa conversa parou. Aí falaram do Abel, o Abel é retranqueiro. Desse jeito aí ganha mesmo. Daqui a pouco, agora é o gramado. Aí a conversa veio, baixou de novo, agora voltou. Negócio de gramado. Toda hora eles ficam tentando alguma coisa aí para tirar aí os méritos do Palmeiras, né? E falando que lesão, não sei o quê. É igual falaram aí, né? Lá na Premier League, na MLS, etc e tal, os gramados que não são sintéticos
são tapetes. Você olha o tapete pela TV, você chega lá de frente e olha o tapete, depoimento de repórteres que lá estiveram, são tapetes estendidos lá de grama para você jogar um excelente futebol. A bola corre, etc e tal. Aqui, você já viu os pastos que a gente tem no Maracanã, quando que é tanto jogo acontecendo, o péssimo cuidado que é feito? Eu sou muito mais a grama sintética do Allianz Parque que esses pastos aí, que o cara pode se machucar no pasto desse, as buraqueiras que tem nesses pastos. Então eu acho que é conversa fiada. Vamos fazer o seguinte, vocês estão reclamando de gramado sintético? Botem vocês, então, gramado sintético no estádio de vocês, pronto, resolve o problema, tá? Aí vocês vão acostumar os jogadores com grama sintética e não vão se lesionar, porque, como o próprio Palmeiras falou, o Palmeiras é o time com menos lesão na Série A. E eles já jogam em grama sintética, se depender dele, porque o gramado dele é de grama sintética. Como é que vocês explicam essa? Amigo, é difícil, hein? É difícil bater de frente contra fatos, contra as imagens, porque contra fatos não há argumentos. E quando a gente tá do lado certo, a gente não tem medo de falar a real, porque é isso aí, ponto final. Então pode chorar à vontade, Se a CBF tiver um pingo de dignidade, de seriedade, ela não vai mexer com isso aí e vai continuar do jeito que tá. Quem quiser que arrume o seu gramado sintético para si, para chamar de seu, em vez de ficar enchendo o saco reclamando de gramado sintético dos outros. Deixa o seu like aí, comenta aí o que você acha dessa treta aí. E também, prepara aqui para escolher o seu vídeo aí, qual você vai assistir agora. Pode clicar aí. Avante palestra!